Dando continuidade ao nosso segundo encontro, à nossa mentoria, né, no nosso segundo encontro, que a gente vai falar sobre planejamento e gestão de atividades e voluntários. É importante a gente falar sobre isso, não apenas por ser um tema que a gente traz, mas porque um dos problemas, um dos maiores problemas dentro da área social, dentro do terceiro setor, e do setor 2.5, né, que é o que envolve o segundo setor e o terceiro setor, ele a gestão como um todo, ela é um problema. Muitas pessoas conseguem trazer muitos recursos para dentro da própria ONG, para dentro dos trabalhos sociais, porque eles têm uma gestão, uma gerência, uma administração muito boa, junto com a captação de recursos, porque a captação de recursos ela faz parte da gestão. Por mais que a pessoa tenha uma captação de recursos forte, se ela não tiver uma gestão forte, a entidade ela não vai conseguir sustentar, ela não vai conseguir sustentar a captação de recursos, porque a bagunça que vai ter interna vai fazer com que os recursos vão saindo aos poucos, né? Como se fosse um saco furado. Você vai enchendo e ele vai esvaziando por algum canto. Então, e a gestão, na verdade, eles são vários cantos. Então, tu imagina tu encher um pote, um saco, e ele ficar esvaindo o tempo inteiro. Então, você tem que organizar tudo para você conseguir colocar e as coisas sair pelo canto certo. Rodar, né, tudo direitinho, as engrenagens todas bonitinhas. E uma das coisas, assim, eu já estive dentro de uma ONG, ajudando a gerenciar uma ONG como coordenadora executiva, e uma das coisas que a gente tinha muito problema era na questão das atividades dos parceiros e principalmente dos voluntários. A gente tinha muitos voluntários por conta das atividades que a gente tinha e porque a gente não conseguia, na época a gente não tinha uma pessoa focada, uma equipe focada na captação de recursos. Então, a gente era um pouco de gestor e captador, né? E aí, como tinha que gerenciar a atividade, gerenciar a organização, participar de evento, participar de reunião, e prefeitura e tudo mais, e aí era muita coisa para fazer. Então, a gente via que, assim, a partir do momento que a gente conseguiu se organizar, porque eu já fui para lá com esse intuito, né? Fui convidada a ir para lá com esse intuito, organizar as coisas. À medida que a gente ia criando processos, as coisas começaram a funcionar direitinho, porque algumas situações surgiam e a gente já não tinha aquela questão de como é que eu vou resolver isso? A gente já sabia o que, tinha que ser feito, né? Por exemplo, você criar um processo de matricular um aluno, às vezes exige um processo, mas como é? É só anotar o nome e vir? Não é. Você tem uma ficha cadastral, você tem que trazer os documentos, tem que trazer documentos também da escola, isso é importante, porque não é que a criança que não está na escola não vai poder participar do projeto, mas a criança que não está na escola, ela vai para o projeto, ela vai para a escola para participar do projeto. Então, o projeto ele é um incentivo. E hoje a gente vai continuar o nosso exercício, né, que eu tinha falado, que o nosso exercício, eles são várias etapas, então ele vai ser dividido ao longo dos encontros, e hoje a gente já vai para a segunda parte do nosso exercício, do nosso gerenciamento, que é o mapa dos sonhos. Na verdade, é o mapa dos projetos, mas quando eu conheci esse exercício, ele era chamado Mapa dos Sonhos, então eu mantive ele aqui. E, de novo, eu trouxe uma frase, porque eu adoro frases inspiradoras, isso me ajuda muito. E eu vejo também que as pessoas também sempre incentivam a gente a ter uma frase inspiradora para a gente poder lembrar, né? Se lembrar, se automotivar com coisas que nos ajudem, ver coisas bonitas, ouvir coisas bonitas e frases de inspiração nos ajudam. As pessoas dizem assim, é muito coach. Não é, gente, nem tudo que os coaches fazem é ruim. Tem gente realmente que não sabe trabalhar, mas tem muita coisa bacana. E essa frase é do nosso conterrâneo, né, aqui do Ceará, do José de Alencar. O sucesso nasce do querer, da determinação, da persistência em se chegar a um objetivo. E mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis.
É interessante essa forma como ele coloca, porque a gente acha que o sucesso é a gente traçar um caminho enorme, um objetivo inacreditável e a gente chegar lá e dominar o mundo. Às vezes nem é, às vezes a nossa caminhada, às vezes não, sempre a nossa caminhada é o que nos fortalece, é o que nos faz feliz. As pessoas estão sempre me dizendo isso, que o mais importante do que chegar lá é você fazer o percurso, é você caminhar. E é nessa caminhada que a gente se fortalece, é nessa caminhada que a gente aprende, é nessa caminhada que a gente conhece pessoas, que a gente vive situações e que a gente é feliz. Então, a gente não precisa chegar lá para ser feliz. A gente vai sendo feliz no caminho. Até porque a gente nunca acaba. O nosso objetivo enquanto a gente tiver vida, a gente sempre vai ter um objetivo, nosso objetivo vai ser sempre conquistar alguma coisa. Bom, então vamos lá falar sobre o planejamento. Primeiro, contextualizando para quem ainda não conhece, não sabe o que é planejamento. Planejamento, ele está relacionado com a preparação, ele é a organização e a estruturação de um determinado objetivo. Ele é essencial na tomada de decisões e execução de tarefas, né? Não é aquela coisa que fica a esmo de, tipo assim, cada um faz de um jeito, não. A gente define, olha, chegou um problema, a gente vai resolver desse jeito. Ainda que não seja um problema, chegou uma situação, essa situação tem que ser encaminhada dessa forma. Por exemplo, uma inscrição de um aluno para um projeto, o recebimento de uma família, para uma ação social, isso tudo é um encaminhamento que você tem uma ficha, tem uma estrutura, dependendo da entidade da ação que você está fazendo, você vai encaminhar para o psicólogo, vai encaminhar para o coordenador, vai encaminhar para o assistente social, então cada situação, ela demanda um processo, ou a execução de uma tarefa. Quando a gente está fazendo planejamento, né, conversando com a equipe, com as pessoas, com a comunidade, isso nos possibilita perceber a realidade, ver como as coisas se dão de fato. Porque às vezes a gente tem uma coisa, um pensamento, né? Eu acho que vai dar certo desse jeito, mas aí a gente vai conversar com as pessoas e a gente encontra algumas situações que não dá certo. Por exemplo, um dos primeiros projetos que eu fiz foi um projeto audiovisual e que a gente aprovou no Banco do Nordeste. E eu lembro que um dos problemas que a gente teve com essa aprovação é porque a gente fez o projeto para uma comunidade e abriu para outras comunidades, né? Porque essa entidade que eu estava trabalhando, que eu estava auxiliando, ela tinha vários núcleos, só que as pessoas das outras comunidades não tinham acesso ao curso porque não tinha transporte, não tinha passagem para o transporte. E aí a gente teve que fazer uma captação paralela para conseguir a verba da passagem de ônibus para esses alunos que iriam ter acesso ao curso. E aí o coordenador de um dos núcleos disse, olha, você nunca pode fazer um projeto se não tiver lanche e transporte. Naquela época, né, eu estava começando e eu fiquei assim, tipo, como assim eu preciso colocar lanche de transporte? Mas eu não sabia, né, que havia essa necessidade, porque na minha cabeça ia ser só assim o pessoal do bairro, então todo mundo ia a pé. Na minha cabeça já estava tudo resolvido, mas não era. Tinha essa, que inclusive eu escrevi que tinha essa circunvizinhança, mas não me atentei para esse detalhe. Mas enfim, conseguimos contornar depois, né? Os coordenadores, o coordenador geral, ele conseguiu fazer uma parceria, não lembro, mas ele conseguiu resolver isso. E aí, continuando, né, uma coisa que a gente tem também no planejamento é avaliar os caminhos. O interessante é que a gente faça essa avaliação, por exemplo, se eu tivesse recebido essa informação de que deveria ter sido cotado passagem de ônibus e alimentação antes de eu fazer o projeto, a gente teria tido um projeto aprovado de uma outra forma, né? A gente não teria tantos problemas. Mas isso aí, ele só foi avisado depois que o projeto já tinha sido aprovado, e vocês sabem que quando a gente faz um projeto, ele tem aprovação, aliás, ele tem a avaliação, que não é uma avaliação que demora, tipo, você recebe no dia, no outro dia está aprovado, não é, demora vários dias, e eu nem lembro se o coordenador tinha conhecimento ou não, mas
talvez ele nem soubesse que ele achava que isso já estava sendo colocado no projeto, mas enfim, é só para a gente saber que assim, quando a gente está escrevendo um projeto, a gente está planejando uma ação, por simples que seja, vamos fazer um aniversário. A gente tem que saber onde é que vai ser esse aniversário, quem é que vai ser convidado, se o espaço é adequado, se tem mesa, se tem cadeira. Parece coisa boba, mas não é. A gente precisa ter esses cuidados, porque a gente precisa saber que tudo está ok. Porque se a gente vai para um espaço onde não tem cadeira, onde não tem mesa, aí como é que a gente vai fazer para colocar o bolo para servir as pessoas e tal. Parece absurdo isso, mas são coisas que a gente tem que pensar de verdade. A gente também pode, com esse planejamento, construir um referencial para o futuro. O que é um referencial do futuro? É quando a gente sabe que as condições ainda não são do jeito que a gente quer, mas a gente procura fazer com que sejam. Tipo assim, a gente tem um espaço onde tem 10 cadeiras, mas a gente quer criar um projeto para 20 pessoas. Então, a gente vai buscar condições de equipar esse espaço para 20 pessoas. Procurar mais 10 cadeiras, ver qual é a sala maior que tem, ver qual é a sala que abriga as 20 pessoas. Se não tiver uma sala, vai para o pátio. Se não tiver para um pátio, vai para o terreiro. Se não tiver um terreiro, para onde é que vai? Tem que pensar se aquele espaço é adequado ou não, se vai para um outro local. Se tem parceria com uma escola, com uma associação, o que é que tem que ser feito? Então, assim, quando a gente imagina que a gente quer criar uma coisa maior, a gente tem que ver, a gente tem condição de oferecer uma coisa maior, a gente vai ter que buscar parcerias para poder oferecer essa coisa maior. Então, a gente cria referenciais para o futuro, para a gente poder não apenas planejar, mas buscar, porque com planejamento a gente sabe o que é que a gente tem, o que é que a gente não tem e o que é que a gente precisa. Outra coisa também importante é avaliar e reavaliar todo o processo, né? Se foi uma coisa que já aconteceu, a gente pode, antes de fazer um novo planejamento, fazer uma avaliação. Se é uma coisa que nunca aconteceu, a gente pode fazer essa avaliação a partir da vivência que a gente já tem. Né? A gente fez um curso de música e agora a gente vai fazer um curso de artesanato. O que foi que deu errado no curso de música? O que é que isso nos ensina? Então, a gente fazendo o curso de artesanato, quais são os problemas que a gente pode ter? Né? A gente sempre tem que olhar, não é porque são coisas diferentes que a gente não tem um referencial. A gente tem sim um referencial e a gente sabe alguns problemas que podem surgir. E o planejamento, eu achei interessante essa frase, que assim, é o lado racional da ação. Às vezes a gente age muito com emoção. Eu conheço várias pessoas que não se planejam porque eles dizem que não precisa se planejar e aí eles vão fazendo. E aí acaba fazendo de qualquer jeito. Mas quando a gente vai fazer uma ação, o interessante é que a gente planeje, que a gente pelo menos faça uma lista do que é que a gente precisa para na hora a gente poder conferir tudo. É tipo ir no supermercado, a gente vai no supermercado, a gente faz uma lista. Porque se a gente não fizer uma lista, a gente vai de cabeça. E aí a gente pode comprar coisa a mais, coisa a menos, coisa que não tinha necessidade, coisa que precisava e que a gente não anotou e que não lembrou e que não trouxe. Então, a gente precisa racionalizar isso. Se tiver outras pessoas para trocar, para ajudar a planejar, melhor ainda. Mas, se não, a gente vai ter que ir atrás, buscar, pesquisar, se informar e fazer com que isso aconteça, certo? Vamos para frente. E aí, a gente vai para o que não é planejar. O que não é planejamento, instinto, né? Eu estou achando que isso vai dar certo. Não vai nessa. Experiência. Ter experiência é muito importante, mas também não é planejamento. Pressa, fazer as coisas com a pressa e dizer assim, eu não vou me planejar porque eu estou com pressa. Isso não é desculpa, eu tenho que arrumar alguma coisa, nem que seja para anotar 2, 3 coisas que você precisa fazer, mas precisa ter um mínimo de planejamento.
é a pressão. Aquela pessoa que fica cobrando, insistindo, que a gente sabe que quem não sabe lidar com pressão às vezes fica louco. Eu sei lidar com pressão, mas só um pouquinho. Se botar muita pressão, eu já enlouqueço e perco toda a linha. Então, eu tenho que ter um planejamento muito bem feito para eu conseguir não mandar ninguém para aquele canto maravilhoso. Previsão. Prever também não é planejamento. A gente só sabe que uma previsão é planejamento quando a gente tem uma ideia do que pode acontecer e a gente se prepara para isso. Se a gente só acha que vai chover, mas a gente não leva um guarda-chuva, então a gente não se planejou, porque a gente não executou a ação de ter a gente pensou no risco, mas a gente não teve gerenciamento de risco. Tentativas e erros. Você ficar tentando e errando também não é planejamento, porque ainda que no seu planejamento você faça e erre, você planejou e testou e procurou resolver. Agora, se você vai no acaso, o acaso nunca é um planejamento, tá? Tudo isso, ele ajuda, você ter instinto, você ter experiência, você saber lidar com pressão, você saber agilizar as coisas, né? Você saber trabalhar com pressa, você ter uma visão de futuro, fazer previsões, isso também ajuda. Tentativas e erros faz parte do processo, mas isso isolado não é planejamento, a gente tem que ter toda a união das coisas. E as consequências, né? O que é que a falta de planejamento traz para as nossas ações? Problemas com orçamento, custos elevados, compras desnecessárias, em excesso, falta de itens necessários, né? Aquela história de ir para o supermercado. Se a gente não tem uma lista, a gente fica sujeito a trazer qualquer coisa e faltar coisas importantes. O desconhecimento dos próprios pontos fracos e das necessidades de melhorias e soluções dentro de um projeto, dentro de uma ação. São coisas tão simples que a gente não saber que a gente precisa melhorar é um problema. Mas você deve estar pensando assim, Carol, mas se a gente sabe que é um problema, a gente corrige. Nem sempre a gente corrige, né? Às vezes o problema é ter uma pessoa que vai ficar na porta ou dentro da associação, recebendo as pessoas e orientando e dizendo, olha, nós vamos começar daqui a pouco, mas nesse momento fique desse lado, aquele cantinho ali não vá não, porque as pessoas ainda estão organizando. Ou então, os pais vão ficar desse lado, a gente está com uma pessoa aqui para cuidar das crianças, então deixa as crianças lá um pouquinho. Coisas simples que a gente precisa fazer, porque simplesmente você chegar num canto e ter um espacinho lá para as crianças e não ter ninguém, e aí tá tudo bonitinho lá. Tem gente que nem chega perto e diz assim, mas você não deixou seu filho lá no espaço das crianças? Não, eu não sabia que podia deixar. Estava lá tudo arrumado, mas ninguém falou que podia, então muita gente não vai deixar a criança lá porque acha que é para alguma atividade, para outras pessoas, e aí ela não vai usar daquele espaço. Outra coisa também que é o contrário, né? Desconhecer os próprios pontos fortes e a possibilidade de potencializar as oportunidades. O que é que isso quer dizer? As pessoas podem pensar assim, mas eu sei no que é que eu sou bom, eu sei que eu me garanto. Tudo bem, você sabe no que é que você é bom, mas você sabe no que é que o seu colega é bom? Você sabe como é que as pessoas lá fora veem o seu projeto, ou lhe veem, ou veem a associação de que você está? Porque, às vezes, elas veem a associação como uma coisa assim, eu nem vou ali porque ali é perda de tempo. Ou então as pessoas vão, não, ali é muito sério, o pessoal lá trabalha com o maior amor do mundo. Então, assim, você tem que saber como as pessoas estão lhe vendo, estão vendo seu trabalho, estão vendo associação, projeto, o seu negócio, né? Pode ser um negócio social. Mas é importante que as pessoas tenham conhecimento de si mesmo, porque se eu não sei que eu sou uma boa oradora, que eu falo bem,
como é que eu vou me colocar para falar bem? Eu acho que a Damiana, ela fala muito bem. A Damiana, ela não reconhece que ela fala bem, mas ela sabe falar, ela é inteligente, ela é esperta, ela é bem articulada, ela só não acredita que ela é uma boa oradora. Mas se ela fosse... e outra coisa, por ela já ter tido algumas, digamos assim, insucessos em alguns projetos que ela mesma criou, ela acha que ela não pode ir atrás. Pode, deve, a gente só tem que confiar na gente mesmo, sabe? Não é porque uma coisa deu errado que tudo vai dar errado. Não. Alguma coisa vai dar certo. O que é que vai dar certo, eu não sei, mas se a gente não continuar, a gente não pode dizer que as coisas vão dar errado sempre. A gente tem que buscar alguma coisa. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, aliás, quando eu fui para o mercado de trabalho, né? Porque eu comecei a trabalhar com meus pais, eu tinha 12 anos, então fui para o mercado de trabalho aos 18. Dos 18 até próximo dos 29, 30 anos, eu não conseguia achar de verdade uma coisa que eu era boa, porque eu não tinha noção das minhas qualidades, do meu potencial. Então, eu fazia muitas coisas, recebia muitas críticas, e eu achava que aquelas críticas me definiam. Mas nem sabia eu que aquelas críticas estavam mostrando pontos que eu poderia melhorar, mas que isso não invalidava o meu conhecimento. Não invalidava o fato de eu ser uma pessoa líder. Pelo contrário, porque as pessoas ficavam brigando comigo porque eu era muito líder, eu achava que eu não tinha que liderar. E aí eu caí do cavalo porque não é nada disso, e hoje eu sou cobrada para liderar. E quando eu não lidero, as pessoas dizem assim, você tem que mandar. E eu adoro isso, porque se tem uma coisa que eu sei fazer bem, é planejar e organizar e botar o povo para fazer. Agora, também quando eu fico esperando o povo fazer que não faz, aí eu fico doida, porque eu quero dar liberdade para os outros. Às vezes é bom a gente dar liberdade, ver se as pessoas têm iniciativa, mas nem sempre elas têm. E a gente também tem que saber gerenciar isso. Uma coisa que as pessoas não entendem é que as instituições ou os grupos, as pessoas que não têm planejamento, o mínimo de planejamento que seja, elas são pessoas mais suscetíveis a crises financeiras, inclusive econômicas. Porque se a gente faz um bom planejamento, a gente já se prepara para a crise, né? Pessoas dizem que eu gosto muito de pensar no lado ruim da coisa, mas não é. É porque eu penso assim, se eu sei o que é que pode dar errado, tudo que vier que não der errado vai dar certo. Então, eu não tenho que me preocupar com o que vai dar certo, eu tenho que me preocupar com o que pode dar errado. Porque se pode dar errado é porque eu já tenho que ter uma solução. Então, eu sempre vou com a cabeça que vai dar certo, me planejando para dar certo, mas sempre preocupando. E se o pneu furar, o que é que eu vou fazer? E se a pessoa não aparecer, o que é que eu tenho que fazer? E se o dinheiro não for suficiente, o que é que eu tenho que fazer? Então, eu estou sempre procurando um plano B. Eu tenho um amigo que ele reclamava muito porque eu ficava sempre botando defeito nas coisas. Ele dizia isso, que eu sempre procurava botar defeito nas coisas. Até que um dia ele chegou para mim e ele começou a gerir uma equipe, né? E ele é do audiovisual também. E aí ele disse assim, agora eu entendo por que é que tu sempre procurava defeito. Porque na hora que a gente acha o defeito, a gente já está com a solução antes de acontecer. Então, assim, principalmente para quem trabalha com evento, a gente tem que estar de olho em tudo. Porque a gente tem que saber até a hora que vai faltar água, para não faltar água. Porque tu imagina no meio de um evento faltando água e a pessoa está lá palestrando e a garganta seca, a pessoa não vai conseguir nem falar. Outra consequência da questão da falta de planejamento é a dificuldade de manter parcerias a longo prazo. Porque quando a gente não consegue fazer um bom planejamento, a gente, inclusive, se esquece de ter um bom relacionamento com as pessoas. É como se a gente achasse
que as pessoas, porque estão ali, né, aqueles amigos, aqueles parceiros, eles vão sempre estar com a gente. E não é verdade. Então, a gente tem que saber que se a gente está fazendo um projeto, a gente tem que ter um bom relacionamento com os parceiros, buscar saber deles qual a visão que eles têm do negócio, do projeto, das ações, buscar saber dele como é que está sendo a visão dele e a visão das pessoas, dos parceiros dele para com o nosso projeto, para com as nossas ações. Porque se de repente aparece um outro projeto melhor do que o nosso, ele vai possivelmente tirar dinheiro do nosso para levar para outro projeto. E aí, se a gente não tem um bom relacionamento com ele, ele nem vai avisar a gente. Então, assim, próximo ano a gente vai fazer uma ação, ou esse ano mesmo a gente vai estar promovendo uma ação, contando com aquele dinheiro, e aí do nada acabou a parceria. Mas não foi do nada. Isso já estava dando indícios, a gente só não percebeu, porque a gente não tinha um relacionamento com o parceiro. Se esse relacionamento fosse estreitado, se a gente tivesse uma proximidade maior com as pessoas, a gente perceberia. Então, assim, as coisas... É tipo um relacionamento. As pessoas dizem assim, ah, o namoro acabou do nada. O namoro nunca acaba do nada, gente. As pessoas sempre dão um sinal. A gente só tem que perceber. Outra coisa que acontece também pela falta de planejamento, dificuldade de crescimento e sustentabilidade. Então, não que todo mundo que não cresce é porque não se planeja. Não, às vezes a gente não cresce, o projeto não cresce por várias situações, mas uma delas é falta de planejamento, é falta de visão do futuro, é falta de saber que precisa ter um relacionamento com os voluntários, precisa ter um relacionamento com os parceiros, precisa captar constantemente. Então, não buscar soluções faz com que a gente tenha uma dificuldade de crescer, faz com que a gente tenha uma dificuldade de se manter as atividades básicas, fazer a manutenção mensal, diária, semanal das atividades, que dirá aumentar alguma coisa. Opa, peraí que... Agora sim. Bom, então, para a gente entender aqui o que é gestão. Gestão é uma palavra muito bonita, que está muito na moda, né? Já tem um tempo, e nem todo mundo tem ciência do que é gestão. A gestão, ela é diferente do planejamento. O planejamento, ele é voltado para o aspecto técnico, ele como se faz os processos administrativos, né? Ele visa atingir metas e propósitos da empresa. Então, só que diferente da gestão, a gestão ela é uma atividade que tem como princípio incentivar a participação, né? Estimular a autonomia das pessoas. Enquanto o planejamento ele é uma coisa técnica, digamos assim, no papel e na conferência, a gestão ela é o relacionamento entre as pessoas, né? E a pessoa, o gestor, ela tem que gerenciar, incentivar, promover a responsabilidade dos funcionários, dos colaboradores, dos outros gestores, né? Por exemplo, se for um supervisor, tem que estar ali conversando com os coordenadores e tal, com os voluntários, com os monitores. Então, a gestão ela tem que estar ali com a visão geral da coisa. E o gestor, ele une as metas da empresa, o planejamento, os processos administrativos, com a prática da equipe. Então, o gestor é aquele que vai tirar do papel, levar para as pessoas e fazer com que as pessoas olhem para o papel e façam suas ações. E ele também vai conseguir avaliar tanto a situação, de uma maneira geral, que está ocorrendo dentro da empresa, dentro do projeto, como ele vai avaliar o que está acontecendo fora e vai fazer os ajustes que forem necessários. São os direcionamentos assertivos, que de preferência que sejam assertivos, né? Por que o direcionamento assertivo? A gente acha que todo direcionamento ele é assertivo, é o que vai de encontro ao que deve ser feito, ao que deve ser melhorado. Mas, às vezes,
os direcionamentos, eles não vão buscar uma solução para o bem comum, eles estão procurando solucionar algo que só diz respeito ao próprio gestor, algo que vai satisfazer o ego dele. Às vezes a gente precisa não mostrar que a gente é bom, a gente precisa mostrar que todo mundo é bom. A gente, principalmente para quem está no terceiro setor, a gente tem que mostrar que o nosso trabalho é maior do que a gente, e não que a gente é maior do que o nosso trabalho, ou que a gente é tão bom quanto o nosso trabalho. Não que a gente não possa mostrar que a gente faz um bom trabalho, não é isso. Mas dizer que nós somos maior do que uma causa, não. Porque se você trabalha com preservação ambiental e está trabalhando com a preservação da Amazônia, uma pessoa nunca vai ser maior do que a Amazônia, nunca vai ser maior do que cuidar da Amazônia. Então, a gente tem que saber quando a gente deve mostrar que a gente faz um bom trabalho, mas também mostrar que a nossa causa é muito maior do que a gente, que ela deve ser tratada desse jeito. Então, a gente tem que buscar trabalhar com ações que seja para o bem comum, para que seja o bem de todos, e não só para me favorecer, por exemplo. E como é que a gente deve gerenciar as atividades, né? Bom, para começar, a gente tem que planejar as atividades. Pensar como iniciar, desenvolver e concluir atividades, ações e projetos. A gente também não precisa complicar, as pessoas acham que planejamento é uma coisa extraordinária, muito difícil, e não é. Às vezes, planejamento é você saber como é que você vai sair de casa para chegar na escola. Você tem que se arrumar, né? É bom a gente sair arrumadinho, botar a fardinha, e aí a gente tem que ir para o ponto de ônibus, tem que saber qual ponto de ônibus que eu vou pegar o ônibus para ir para a escola, se é ônibus de linha, se é um ônibus do colégio, se ele vai para o ponto, para a parada de ônibus, eu vou ter que ir para um outro local, o horário que eu tenho que sair, o horário que o ônibus vai chegar, o percurso que ele vai fazer. Por que eu tenho que saber o percurso? Porque se o motorista for pelo canto errado de levar você para outro canto, o que é que você vai fazer e você não chegar na hora para fazer sua prova? Então, você tem que saber pelo menos o percurso que ele tem que ir, onde você vai chegar. E aí você tem que saber o horário para você chegar no horário certo e não chegar atrasado e correr o risco de não poder entrar e perder sua prova. Então, a gente tem que, às vezes, o planejamento é isso. Eu vou me arrumar, eu vou sair 5 minutos mais cedo. Então, o gerenciamento, o planejamento, ele não precisa ser uma coisa difícil, né? Você pode fazer uma coisa simples. E aí você tem que saber que você vai precisar se arrumar, você vai precisar sair um pouquinho mais cedo para poder pegar o ônibus, para ir na escola, para chegar antes do horário para você conseguir fazer sua prova. Porque se você não usa a farda, não sai no horário, você chegou atrasado, você chegou sem a farda, você além de não poder entrar porque chegou atrasado, você também não vai poder entrar porque você chegou sem farda. Então, assim, são detalhes bobos que a gente precisa se atentar. E é um planejamento básico que a gente só precisa definir o que é que eu quero, para onde eu vou, como eu vou fazer para chegar lá. É a mesma coisa do percurso, de sair de casa para ir fazer a prova na escola. E para facilitar isso, né? Como é que é esse planejamento? Você tem que pensar como você vai fazer, o que é que você vai fazer e como você vai chegar, o que é que você quer, né? Então, para ficar mais fácil, a gente define blocos de tarefas, né? Dia de prova, exemplo. Quais são as tarefas de um dia de prova? Se arrumar, sair de casa, o transporte e chegar na escola para fazer a prova. Então, a gente tem blocos de tarefa, a gente sabe o tempo que a gente vai levar para se arrumar, o tempo que a gente vai levar de casa para o ponto e o tempo aproximado de espera, o tempo da hora que eu pego o ônibus até a hora que eu chego no colégio, mais ou menos um tempinho que eu tenho ali para descer do ônibus, para ir para a sala, ou para ir no banheiro, lavar o rosto, ou para beber uma água, ou para sentar com calma e respirar um pouco, acalmar a mente para poder fazer a prova, né? Porque você chegar todo afobado e você não consegue nem pensar direito para conseguir fazer a sua prova. Então, a gente tem que se planejar um pouco. Uma coisa que ajuda muito, quando a gente tem uma coisa muito grande para fazer, né? A gente pode fazer pequenas metas, e aí fazendo de acordo com as tarefas, né?
por exemplo, a questão do ônibus, questão da prova, né? Se arrumar para o ponto, o trajeto, chegar na escola. São blocos. E se a gente não consegue fazer isso, mas a gente consegue fazer por submetas, né? Eu vou, dentro do me arrumar, o que é que eu tenho que fazer? Tomar banho, escovar os dentes, trocar de roupa, calçar meia, sapato, calçar sandália, arrumar cabelo, usar gel, não usa gel. Então, a gente vai criando as submetas dentro daquela meta, se arrumar, o que é que a gente tem que fazer. Carol, pode dar um exemplo mais prático? Sim. Suponhamos que a gente vai fazer uma festa. Festa não, acho que a maioria das pessoas dão esse exemplo, né? Vamos falar sobre captação de recursos. Você vai planejar uma captação de recursos, o que é que você tem que fazer? Bom, eu tenho uma demanda urgente, essa demanda é a manutenção da minha ação, né? Manutenção da sede, manutenção da associação. O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso de dinheiro. Eu não tenho como promover um evento, então eu só tenho que fazer buscar ajuda. Então, eu vou fazer uma lista dos contatos que eu já tenho, das pessoas que eu acho que podem doar, ou das pessoas que eu já sei que conhecem meu trabalho, que podem me ajudar, e das pessoas que talvez eu consiga alguma coisa, mas eu faço todas as listas. As pessoas certas, as pessoas incertas e as pessoas quase certas, né? Que a gente bota assim, a tentativa. E aí eu vou ligar para todo mundo e dizer, olha, que lá no você sabe, né? Você me conhece, sabe que eu faço um trabalho social, e aí aconteceu uma coisa lá na sede, a gente não conseguiu dinheiro esse mês para fazer a manutenção, então tem conta de água, luz, telefone, administrativo, refeição e tudo que a gente precisa juntar um valor. Eu gostaria de saber se você pode me ajudar. E aí você pode sugerir um valor, você pode deixar a pessoa falar o valor que ela pode ajudar, e aí você pode dizer, mas você pode me ajudar mensalmente com esse valor, porque a gente está captando, a gente está buscando, a gente tem uma demanda recorrente, a gente precisa de doadores, você pode doar R$10 por mês, você pode doar R$10 por semestre, R$10 por ano, depende muito da necessidade, depende muito da intenção. Mas aí você vai conversando com a pessoa, né? É bom estudar um pouco sobre negociação, sobre vendas, né? Porque o processo de captação de doação é muito parecido com o processo de prospecção de clientes, então é bom a gente entender isso. E, claro, fazendo as devidas adaptações, né? No lugar da gente vender um produto, a gente vai estar captando uma doação, e aí explicar a situação e perguntar à pessoa se ela pode. Se ela não puder, você pode dizer, mas você pode indicar alguém? Você pode me dar uma lista de pessoas? Eu já trabalhei em um curso de inglês que uma das nossas metas era captar contatos indicados. Então, a gente ia lá. Carol, mas eu não conheço ninguém, eu não tenho ninguém, ou então eu já liguei para todo mundo. Não tem problema nenhum. Você faz uma pesquisa, você pode pesquisar na internet, como fazer pesquisa para doação. Aí você pega as perguntas que tem lá, imprime tudo, várias coisas, e aí você vai para a rua. Eu já fiz isso também, sabe? De ir para a rua e dizer assim, eu posso falar com você um instante? É porque eu estou fazendo uma pesquisa aqui sobre doação, sobre terceiro setor. A gente está vendo quantas pessoas doam e para quais causas doam. E aí você vai fazer as perguntas. Você doaria para uma associação que trabalha com crianças? Você doaria para ações ambientais? Aí você busca e dentro dessas alternativas você coloca a sua, lógico, para a pessoa poder se familiarizar. E você está aberto a doar quanto? R$10, R$20, R$100? Quantas vezes você doaria? Mensalmente, uma vez por ano, 2 vezes por ano. E essa pesquisa que você vai fazer, você junta uma quantidade, né? Você depois entra em contato com as pessoas e diz, olha, você participou de uma pesquisa e você disse que existia uma possibilidade de você fazer uma doação, caso você encontrasse uma associação séria, um projeto sério que trabalhe, por exemplo, com crianças, e aí eu estou trabalhando com criança e tal, e aí você desenvolve o seu
texto a sua conversa e solicita a doação. Então, isso também é uma forma de captação de recursos. Só que você planeja, né? Você pesquisa as perguntas, você define a quantidade de pesquisas que você vai fazer, você define os locais onde você vai pesquisar, o perfil de pessoas que você vai abordar e quanto tempo você vai levar para retornar essas pessoas. Então, isso é um planejamento. Você pode fazer isso sempre, né, em várias regiões, para ter sempre contatos, para ter sempre, tá sempre renovando os seus contatos. Isso também pode ser feito em eventos, né? Você vai participar de um evento da própria entidade, aí você vai, você já ajuda, você não ajuda, porque você não ajuda, você gostaria de ajudar, o que te motivaria a ajudar mais? Você pode incluir essas perguntas até para você ter uma noção de por que as pessoas não estão ajudando ou o que é que falta para essas pessoas ajudarem, né? Conhecer também o perfil das pessoas nos ajuda muito na hora da captação. E uma coisa muito importante também, principalmente para quem trabalha com projeto, para quem tem interesse em trabalhar com grandes parcerias, com o edital, é o monitoramento. O monitoramento ele faz parte do planejamento, do desenvolvimento e da prestação de contas. Na prestação de contas, você sempre vai ter que prestar conta do monitoramento que você fez. Então, dependendo do projeto, ele pode ser uma coisa muito simples. Se você está no desenvolvimento simples, você continua com a sua linha de raciocínio simples. O que é esse monitoramento simples? Se você está fazendo uma captação, em que você vai para a rua pesquisar contatos, aí você vai colocar quantas pessoas você falou naqueles... Não, qual a meta geral? 100? Ok. Quantos dias? 5 dias? Todo dia você vai fazer 20? Teve um dia que você não conseguiu fazer 20, você só vai fazer 10. O que é que você vai fazer com aqueles outros 10? Você vai colocar tudo para o outro dia, você vai diluir, né? Desmanchar para os outros dias, dividir para os outros dias para conseguir fazer uma coisa mais equilibrada. Você vai precisar aumentar um dia, aí você anota, meta global 100, meta diária 20, foi feito tantos, não foram feitos tantos, porque não conseguiu fazer, e aí você vai fazendo suas anotações. É uma coisa muito simples de fazer, mas é bom que você veja o que foi que deu certo, o que foi que não deu certo, e como foi que dando errado, né, tipo, você tinha que fazer 20, só fez 10, como foi que você conseguiu consertar isso? Você transferiu para outro dia? Você dividiu para outros dias? Você acrescentou um dia no seu planejamento? Então, você anota tudo isso e da próxima vez você já pensa uma outra forma, ou já busca uma melhoria, busca uma solução, bota uma meta menor, procura um outro local. Então, depende muito aí do que foi que aconteceu para você conseguir planejar uma nova forma. Ou simplesmente adequar o seu planejamento. Uma coisa muito interessante que você pode pensar quando você estiver planejando a sua ação, você já de cara pensa, como é que você pode fazer essa tarefa ser mais produtiva? Né? Como é que você consegue fazer com que essa tarefa renda mais? No caso da captação de contatos via pesquisa, é mais efetivo você fazer 20 por dia, né, num total de 100, durante 5 dias, ou seria mais efetivo você fazer em 10 dias, trabalhando somente 10 contatos, abordando várias pessoas até você conseguir 10, que 10 pessoas respondam? Você tem que avaliar isso e pensar como é que você consegue realizar o seu trabalho melhor, em menos tempo, com menos esforço. Ah, isso é coisa de preguiçoso. Não, isso não é coisa de preguiçoso, isso é coisa de gente inteligente. Porque a pessoa inteligente, ela sempre vai pensar, como é que eu consigo melhorar o meu trabalho? E melhorar o meu trabalho é fazer mais em menos tempo, com menos esforço. E gastando menos também. Então, assim, é coisa de preguiçoso. Não, não é coisa de preguiçoso. Não se preocupe com isso. Nem sempre o que tem mais sucesso é o que trabalha mais. Que a gente já viu que aqui no nosso país não é mesmo. Tem muita gente que só falta se matar de trabalhar e não sai do canto. Então, o que a gente tem que pensar é como trabalhar melhor.
A produtividade é isso, sempre trabalhar melhor. Uma coisa também que a gente tem que prestar atenção nas atividades e no monitoramento é a questão do controle dos prazos. Nem sempre a gente vai conseguir acrescentar um dia no nosso planejamento. Às vezes a gente tem uma coisa muito urgente para resolver. Então, ao invés de acrescentar um dia, eu posso pegar aquilo que faltou e jogar para o dia seguinte, ou então pegar aquela quantidade que faltou e diluir nos outros dias, mas não aumentar um dia na minha planilha. Então, a gente também tem que pensar nisso, controlar os prazos e buscar manter os prazos. E como é que a gente pode fazer isso, né? Simplesmente, bem simples mesmo, não é coisa de, vou enrolar, não tem nada de enrolação, não, é para ser simples mesmo, que é para a gente fazer, se a gente complica, a gente não consegue desenvolver. Isso é ótimo para quem não tem trabalho, não tem um costume de se gerenciar ou de gerenciar as atividades. Mas isso não é desculpa para a gente não fazer um planejamento, porque o planejamento ele é uma coisa muito simples. Qual é o exemplo que eu tenho para te dar? Anote as atividades e as tarefas que você tem que fazer. Planejamento é isso, é você saber o que você tem que fazer, como você vai fazer, o resultado que você tem que ter e buscar esse resultado, porque se as coisas não derem certo, você tem que buscar fazer com que dê certo. Você vai fazer um almoço e você tem um dinheiro, vai no supermercado, as coisas são muito caras. Então, você pode substituir algumas coisas para que você consiga, com aquele dinheiro, fazer o seu almoço. Vai ser exatamente o que você queria? Não, mas o importante é que tenha o almoço. Agora, se precisa ser exatamente o que você tinha planejado, então você vai ter que ou buscar um novo supermercado ou buscar mais dinheiro para conseguir comprar tudo que estava na lista. Então, pensar nisso também faz parte do planejamento. Então, para te ajudar nas atividades gerenciais das suas ações, defina o seu desenvolvimento, né? Como você vai desenvolver, quando você vai desenvolver, por ordem de urgência e necessidade. O que é que eu preciso fazer que é mais urgente? Qual é a prioridade? E qual a necessidade? Tem gente, e eu já trabalhei com pessoas assim, que eles dizem, você pergunta, né? Qual é a prioridade dessas coisas que você está me pedindo? Ele diz assim, tudo. Mas não existe tudo é prioridade. A pessoa que diz que tudo é prioridade é uma pessoa desorganizada. Você tem que entender. Mesmo que a pessoa te diga assim, beleza, tudo é prioridade, mas qual é urgente? O que é que eu preciso entregar primeiro? Qual é a necessidade que nós temos que resolver agora? E aí você vai anotando. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E de acordo com a ordem. Algumas coisas você vai ter que parar e fazer só aquilo. Algumas coisas você vai conseguir fazer paralelo. E aí você se organiza o que é que você tem que fazer. Por exemplo, dar uma aula, você não consegue fazer outra coisa, você tem que focar ali na aula. Agora, apresentar um relatórios de desenvolvimento de atividades. Então, num dia, você faz, você vê o que é que foi feito na atividade, anota. No outro dia, você anota o que aconteceu naquele outro dia, no outro dia, anota mais. Então, aí tem atividade de manhã, você faz anotação de manhã, atividade à tarde, você faz anotação da tarde, depois você entrega todos os relatórios, porque você vai, a necessidade deles é que seja diária em turnos diferentes. Agora, então você tem que fazer coisas paralelas, né? Uma coisa de manhã, outra coisa de tarde. Agora, aula não, aula é só naquilo, foco naquilo e acabou. Não dá para dar aula e atender o telefone ao mesmo tempo, né? Inclusive, aqui a gente teve esse exemplo que eu tive que parar um pouquinho para poder atender o telefone e resolver uma coisa que surgiu. Então, nem sempre a gente vai conseguir fazer duas coisas, mas algumas coisas elas só funcionam paralelamente. E aí, de novo, né, aquela coisa que eu já falei, qual a maneira mais rápida e mais simples de se fazer? Antigamente, eu ia para as palestras, para as coisas, as pessoas elas vinham com uma coisa muito simples. Aí eu ficava, meu Deus, que coisa idiota, perdi meu tempo. A pessoa está falando isso.
tá mandando eu anotar as tarefas. Eu não vim aqui para aprender a anotar as tarefas, eu já sei fazer. Eu achava isso assim, a forma mais besta do mundo. Hoje em dia eu já tenho uma visão completamente diferente. Eu digo, não, é isso mesmo, tem que ser simples, porque se for difícil, a gente só de olhar a gente já vai rejeitar. Diz assim, ah, é difícil demais, não quero não. É igual viver. Tem gente que diz assim, ah, meu Deus, tem que viver todo dia. A minha filha é uma que ela diz, mãe, eu tenho que ir para o colégio todo dia. Eu disse, minha filha, todo dia tem que ir para o colégio. E tem gente que reclama de viver todo dia, reclama de comer todo dia. Eu acho, para mim é um prazer comer. Tem gente que não gosta de comer, que eu acho isso um absurdo. E tem gente que infelizmente não pode comer, né? Que aí é outra história. Mas enfim, a gente sabe que a gente está fazendo bem as coisas quando a gente encontra uma maneira simples de fazer. Quanto mais simples a gente fizer, mais a gente vai ter noção de que aquilo está sendo bem feito. Porque se a pessoa complica demais, aí já desconfio, viu? Tem algumas coisas realmente que são complexas, mas tem algumas coisas que não precisam ser complexas, que o segredo é a simplicidade. Outra coisa que você pode fazer para ter um bom gerenciamento é separar as tarefas, incluir as metas e o prazo de cada coisa. Se você vai preparar um relatório, esse relatório é de uma aula, então você vai fazer só daquela aula naquele dia. Se o relatório é semanal, então você tem que juntar o relatório de todos os dias e falar o que foi feito em cada dia e colocar no relatório único. Então, você tem que saber o que é que você tem que fazer. É uma atividade só ou é um conjunto de atividades? Qual o prazo disso? O prazo disso é hoje, eu tenho que entregar hoje, ou eu posso entregar amanhã? Então, você tem que saber o que é qual o prazo de cada coisa, para que depois... Eu já tive trabalhos que, às vezes, eu recebia a demanda e esquecia porque não tinha prazo. E para quando é isso? Para quando der. E esse para quando der me deixava muito perdida, porque surgiam várias coisas que as pessoas diziam, é para agora, é para hoje, é para amanhã, é para o final de semana. E aí o outro que era para quando der não tinha prazo, ia ficando e ficando e ficando. Então, para te ajudar, né, a definir isso, para que você não perca aquela coisa que é sem prazo, é bom que você coloque metas e diga, isso aqui não foi me dado um prazo, mas o meu prazo é próxima semana no máximo. E aí você sabe que você tem que resolver aquilo até a próxima semana. Quando a gente está começando um trabalho de gerenciamento, a gente tem muita dificuldade, isso é normal. Então, para que a gente vá se acostumando com aquilo, é bom que a gente defina metas pequenas e que a gente vá fazendo as ações de acordo com aquelas metas para a gente não se perder. E se forem muitas metas pequenas, é bom que a gente faça uma trilha, tipo a mentoria que a gente fez. A gente dividiu ele em 4 encontros, poderia até ser mais, mas a gente queria fazer uma coisa mais enxuta, mas que fosse bem consistente para a gente poder oferecer uma coisa boa num curto espaço de tempo. Então, a gente vai adaptando o que é que a gente precisa com o tempo que a gente tem. E uma coisa muito importante que a gente também tem que pensar é qual é o meu ritmo, como é que eu funciono, como é que eu consigo resolver as coisas do meu jeito, entregando o meu melhor. Quando a gente foi pensar na mentoria, eu falei para Adama, o melhor horário de se trabalhar é sempre à noite e fim de semana. Para mim, é um horário péssimo, porque é um horário que está todo mundo em casa. Então, como eu sou a única que trabalha home office, durante o dia eu não tenho ninguém em casa, então tem menos chance de eu ser incomodada e na hora de fazer a mentoria eu posso ficar tranquila, né? Mas sabendo que a partir de 5h30 da tarde já vai começar a chegar gente, 5h30, 6 horas, e aí vai ter um fluxo de gente em casa, e ainda que eu fique sozinha no meu quarto, vai ter barulho de televisão, vai ter gente passando, vai ter porta abrindo, vai ter campainha, e aí então a gente também se adapta no que a gente pode fazer melhor de acordo com o tempo que a gente tem, né? Quando a gente está se gerenciando, a gente coloca as nossas condições como é que é melhor. Agora, quando a gente participa de um grupo, a gente tem que ver como é que fica melhor para o grupo, né? A gente se adapta. Tipo assim,
Trabalho a gente não é no nosso horário, é no horário que o trabalho nos pede, nos permite. Então, se é horário comercial, vai ter que ser lá de 8 às 6, com intervalo de 12 às 2. Bom, e sobre o monitoramento, né? Como é que a gente pode monitorar? De uma forma bem simples, é você fazer um checklist. Você não já tem as tarefas, então você só vai colocar. Você pode fazer uma planilha, né, uma tabelinha lá bonitinha. Eu gosto de fazer à mão mesmo, eu gosto muito de fazer minhas coisas à mão, de escrever e depois só ir ticando ou ir rascunhando, ou pegar aquele papel e reescrever o que eu ainda não fiz ou o que eu preciso organizar. Às vezes eu tenho um rascunho com algumas coisas que eu tenho que fazer e depois, quando é no outro dia que eu tenho que fazer aquelas coisas, eu vou ver o que é que já foi feito e aí se surgiu mais coisas, eu posso criar 2 papéis, tipo assim, isso aqui é do meu trabalho, preciso resolver isso, isso aqui é coisa pessoal que eu tenho que resolver. Então, eu divido as tarefas de acordo com as demandas, vida pessoal e trabalho, certo? É bom também a gente fazer as anotações, se for numa tabela, fica mais fácil, porque a gente coloca as colunas, né? Ou então uma coluna só e vai ticando como é que está o processo. Ok ou concluído, em andamento, aguardando aprovação, encaminhado, enviado para não sei quem, vai fazer um pagamento somente para tal dia, aguardando pessoa enviar o boleto. A gente sempre coloca como é que está o status, né, a situação do processo, da atividade. É bom também a gente se atentar, né, para realocar ou refazer a ordem, se for necessário. Eu gosto de fazer o meu planejamento por dia ou por semana, né? Então, vou vendo o que é que tem que ser feito. E aí, todo dia eu confiro o que é que foi feito, o que é que tem que ser feito, o que é que foi encaminhado, o que é que está faltando fazer, o que é que eu posso colocar mais para frente. Então, eu vou refazendo e realocando. E também a gente vai, a tabela me ajuda muito, eu gosto de trabalhar com tabela porque eu vou vendo as datas, e eu sou muito visual, né? Eu gosto de ficar de olho, eu entendo melhor quando eu vejo, ver, ouvir, fazer, no meu caso, né? Sou, se eu não me engano, sinestésica, sinestesia é um negócio assim, então eu tenho todo o processo de ver, fazer, ouvir, me ajuda mais. E o planejamento é isso, gente. A gente não tem segredo, não. É só isso mesmo. Você saber o que você tem que fazer, você saber a quantidade que você tem que fazer, as metas, né? Você saber quando você tem que entregar e você dar encaminhamento a isso. E aí o monitoramento é você ir conferindo o que é que foi feito ou não. Bom, e agora como é que a gente gerencia os voluntários, né? Eu coloquei aqui os voluntários, mas ele pode ser qualquer coisa, colaborador, parceiro, até família. A gente pode gerenciar também, sem eles saber, mas a gente também pode gerenciar, principalmente quem tem filho, ou reúne a turminha em casa, né? Os sobrinhos, afilhados e todo mundo lá, a gente tem que botar ordem nas coisas. Bom, primeira coisa que eu super recomendo, trabalhe de mãos dadas com um bom planejamento. É uma coisa simples, anotar o que tem que ser feito, anotar o que é que você quer que seja feito, anotar o que é que você precisa. Planejamento é isso, é você saber o que é que você tem feito e de preferência anotar, porque se ficar na cabeça, eu sou dessas, se eu ficar com uma coisa na cabeça, muito provavelmente eu vou esquecer. Então, às vezes eu converso com as pessoas, eu dou consultoria e eu digo, olha, me cobra, porque talvez mesmo eu anotando, o papel pode se perder. Então, eu gosto que as pessoas me cobrem. Tem gente que não gosta de cobrar, mas a gente tem que aprender a cobrar. E cobrar não é chegar para a pessoa e brigar. É chegar para ela e dizer assim, Dami, lembra que tu ficou de me mandar a foto para colocar lá no card? Então, tá faltando. Aí, é mesmo, é verdade, peraí, deixa eu procurar aqui e te mandar. Pronto, cobrança é isso, é você lembrar a pessoa que ela tem que fazer algo. Existem relações conflituosas, sim, e para quem é gestor, ele tem que ter muito jogo de cintura, tem que ser meu psicólogo, meio que intermediador ali para você conseguir se sair
e obter um resultado. Porque se a gente deixar o nosso emocional, e eu digo isso por experiência própria, se a gente deixar o nosso emocional nos dominar e a gente não for racional, não trabalhar pelo bem maior, a gente trabalhar só pelo nosso ego, é complicado. A gente dificilmente tem bons resultados. Então, a gente, às vezes, tem que fingir que aquela pessoa não pisou no nosso calo e... Aí, fulana, entregue o material que você está devendo, por favor. Isso não é falsidade, tá, gente? A gente tem que aprender que isso é educação, não é falsidade. Eu antes achava que a pessoa riu para mim, aquela falciane, falou mal de mim, agora tá rindo para mim, tá sendo educada, isso é falsidade. Não é falsidade, isso é maturidade, é completamente diferente. Uma coisa muito importante, principalmente para quem trabalha com voluntariado e, de preferência, também com os parceiros. Treine a equipe, né? É uma coisa muito importante. Carol, mas eles são voluntários e eu nunca treinei ninguém. O que é que eu faço? Não precisa nada demais, né? A gente está aqui buscando simplicidade. Então, como é que eu vou fazer um treinamento com a equipe? Você vai convidar as pessoas para um café, para uma conversa, para uma roda de conversa. Você pode fazer uma dinâmica, as dinâmicas de grupo. Gente, não subestime o poder da dinâmica. Isso aqui dá até uma palestra. Não subestime o poder da dinâmica. A dinâmica em grupo, ela é muito bacana. E se eu tive essa experiência, inclusive no MBA, a professora levou a dinâmica em grupo, tanto para a gente ter como é que chama? A interação da equipe, a integração da equipe, como também para a gente se divertir, para ser uma coisa mais leve, porque teve uma atividade lá que era aquela brincadeira do toca do coelho, né? Que o coelho vai saindo e você fica sem toque e tem que procurar uma toca. E a pessoa que está fora, ela tem que pegar a toca de alguém. Qual é a dinâmica disso? O que é que a gente aprende com isso? A gente aprende a sorrir, a gente aprende a ser feliz, a gente aprende que a gente também precisa se divertir, precisa desopilar. E isso é importante também, na internet tem muitas, eu sempre pesquisava, boto lá dinâmica em grupo, dinâmica para jovens, dinâmica para poucas pessoas, dinâmica para grupos grandes, dinâmicas online, tem todo tipo. E é interessante a gente ter essa dinâmica para a gente se divertir, para a gente conhecer a equipe, para a gente se integrar, é muito bacana. E aí, nessa reunião, nesse bate-papo, a gente pode conversar com as pessoas e dizer assim: oi, você está chegando agora, qual é a sua expectativa? Ah, você está chegando agora, deixa eu te apresentar o projeto. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa chata que aconteceu aqui e tal, ficou sujo, não é para sujar, vamos ter consciência e tal. Vocês têm que saber que o trabalho de vocês é importante, que isso e tal. E aí você vai conversando. Então, treinamento, você não precisa contratar um treinador experiente para falar. Não precisa. Você mesmo consegue fazer isso. Você só tem que se planejar. Qual é a mensagem que você tem que passar? O que é que você quer com aquele treinamento? O que é que você quer passar para as pessoas? Motivar, gente, voluntário, as pessoas, elas sempre têm que ser motivadas, mas voluntário, parceiro, os participantes do projeto, eles precisam de uma motivação, às vezes, até maior, porque às vezes a vida está tão difícil, está tão complicada, a gente está passando por uma situação tão chata, e a gente vai por um trabalho voluntário só para ser maltratado, não rola. Eu já fiz trabalho voluntário que eu abandonei, porque o gestor, ele teve a cara de pau de dizer para todos os voluntários que a gente não servia para nada. Então, assim, isso é coisa que a gente não deve dizer para ninguém. Ainda que se pagasse, não era para falar. Que dirá para a pessoa que está trabalhando de graça? Isso é um absurdo. Outra coisa que a gente tem que aprender a fazer é delegar tarefas. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não gosto de pedir nada a ninguém. Pois aprenda mesmo. Porque se você não delegar tarefas, se você não aprender a pedir as coisas às pessoas, você vai estar sempre sobrecarregado. Se você está sobrecarregado, você fica cansado, fica enfadado, corre o risco de ficar doente, isso é horrível. Então, a gente, principalmente quem é gestor, o gestor, ele sempre tem que estar passando as coisas para os outros. Como? Eu sou o tipo da pessoa, eu sou muito racional, às vezes eu acho que a minha cabeça é muito cabeça de homem, que é aquela coisa que tem que fazer, tem que fazer. Só que as pessoas, elas não funcionam com a gente.
Outro dia eu vi um vídeo que a pessoa diz assim: você não tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Você tem que tratar as pessoas como elas querem ser tratadas. Então, se a pessoa ela é racional, se você chega para lá e diz assim: ô Dami, faz isso, ela vai e faz, pronto, acabou a história. Eu não tenho o que eu não tenho o que reclamar. Agora, se a Dami não entende isso, eu já trabalhei com gente que era desse jeito, que vieram reclamar que eu não pedia por favor. E eu disse assim, mas se eu estou pagando, por que eu vou pedir favor? A minha resposta foi essa. Porque eu não tinha consciência, né, de tipo assim, eu sou coordenadora, eu tenho que, no mínimo, ter educação. E a educação para algumas pessoas é pedir por favor. Para mim, pedir por favor, eu já estava ali no trabalho, para mim era normal a pessoa chegar e dizer assim, faz isso, faz aquilo, corre lá, pega aqui, faz... Para mim era normal. Para a pessoa que estava chegando pela primeira vez, assim, ai, como ela é chata, ela nem pediu por favor. Aí eu fiquei assim, tipo, por favor, só porque eu não falei por favor. E aí, assim, a gente tem que aprender. Tem gente que se importa, então a gente vai lá com cuidado. Ô, fulaninha, por favor, pega isso aqui. E aí a pessoa começa a fazer as coisas melhor, com mais cuidado, mais rápido, mais ligeiro, só porque a gente usou a palavra que era por favor, que para ela é muito importante. Para mim não faz diferença, mas para ela fazia. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nisso, né? E aprender. Eu não gosto de pedir. Aprenda a pedir. Você está fazendo ação social, aprenda a pedir. Você é gestor, aprenda a pedir. Porque a gente tem que aprender a repassar algumas coisas. Porque se a gente for sempre fazer... eu vou fazer tudo porque eu faço mais rápido. Não. Aprenda a ter paciência de esperar as pessoas fazerem no tempo dela. Ou então vá lá e ajude a pessoa a fazer não no seu tempo, né? Mas um pouquinho mais rápido. Mas ainda assim, não se sobrecarregue, não seja egoísta contra si mesmo, porque isso é um egoísmo contra a gente mesmo. Quando a gente não tem paciência com as pessoas, isso se volta contra a gente, porque a gente fica muito sobrecarregado. E levar um projeto social nas costas, junto com a nossa vida mesmo pessoal e mais trabalho, é muito complicado, gente. Pode ter certeza que vocês vão ficar doentes, isso não é legal. Outra coisa, saber amenizar os conflitos, né? Saber dar feedback, saber ouvir. Por exemplo, eu criei um conflito ali com uma pessoa porque eu não falei por favor, que é uma besteira, né? Para muita gente pode ser uma besteira, mas para ela não era. Para ela, na casa dela, no convívio dela, ela sempre tinha aquele cuidado, carinho de falar fofinho e tal, coisa que eu já não tenho muito. Mas, assim, na hora eu fui tão racional, tão, digamos assim, tão indiferente àquilo que eu disse assim, eu ainda tenho que pedir por favor, que absurdo. Mas hoje em dia, se eu passasse pela mesma situação, eu dizia assim, verdade, fulano, desculpa, é porque eu já estou tão automático que eu esqueci, mas, por favor, faz logo isso, vamos ligeiro. Eu acho que seria essa, mais ou menos essa a situação, mas eu ainda assim pediria por favor e trataria ela do jeito que ela gostaria de ser tratada, porque é importante a gente também saber ouvir as pessoas e buscar. Carol, você faz isso? Não, é difícil para mim. Eu sou uma pessoa que ando muito no automático, né? Mas pesquisando isso, vivendo isso, vendo a devolutiva das pessoas, às vezes até as pessoas falando de mim pelas costas, que eu já vi muita gente falando de mim pelas costas, eu também começo a prestar atenção e ver o que eu tenho que mudar. E aos pouquinhos, assim, bem pouquinho, passinho de tartaruga, eu estou aprendendo. Mas um dia dá certo e a gente melhora mesmo, de verdade, porque na teoria, a prática é outra coisa, né? Outro dia eu ouvi essa frase, achei muito legal, e ela é bem verdade. Opa, vamos para o próximo. Como é que a gente faz tudo isso na prática? Primeiro, eu quero que você entenda o seguinte, um gestor, ele só é gestor se ele tiver equipe. Se ele é uma pessoa que trabalha sozinho, ele não é um gestor. E mesmo que a pessoa tenha uma equipe, se ela trabalhar sozinha, ela não está sendo um gestor. Por quê? Porque o gestor, o princípio básico da gestão é você gerir, né? Gerenciar.
Se a pessoa é apenas o chefe, ou está lá só ocupando o cargo de coordenador, de presidente, ou seja lá o que ele seja, se ele não der um retorno para a equipe, se ele não gerenciar a equipe, ele não é gestor. Ele pode até assinar lá, no contra-cheque dele está lá assinado, ele pode assinar os papéis, dizer que é o coordenador, qualquer coisa, mas se ele não fizer isso, isso só vai ser no nome. Então, a gente tem que pensar muito bem no tipo de gestão que a gente quer fazer, né? Se a gente quer de verdade ser gestor, ainda que a gente não tenha o nome, que acontece muito, às vezes a pessoa ela tem um perfil de líder e essa pessoa tem um papel de líder tão forte, já faz parte dela, que qualquer coisa que você propõe, ela sempre vai pegar alguma coisa, chamar a responsabilidade para si mesma e vai tomar conta, vai liderar, vai incentivar as pessoas. Então, tem pessoas que têm essa característica. E tem gente até que não gosta de gente, né? Eu conheço várias pessoas que não gostam de gente, que tem trabalho como atendimento, e eu fico tipo, meu Deus, como é que você não gosta de gente estar trabalhando com isso? É muito complicado, mas tá lá, elas, né, com as insatisfações delas, tendo que trabalhar com gente sem gostar de gente. Eu particularmente adoro, acho gente. Existem pessoas de todo tipo, eu sempre digo isso, tem gente de todo jeito, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. É fácil? Não, não é. E eu já tive muitos atritos, né? Hoje em dia eu estou trabalhando solo, mas eu sinto falta de ter equipe, sim. Mas sou muito feliz. Eu estou com esse trabalho com a Damiana de mentoria e é muito bacana poder trabalhar com ela e ter vocês aqui para acompanhar a gente. Mas vamos lá, né? Vamos para a experiência prática ensinar vocês o como fazer. Bom, eu sugiro que você comece definindo algumas atividades para cada membro da equipe ou dividir por grupos. Ainda que você não saiba quem vai assumir o papel, você define o que é que tem que ser feito. Tem que fazer a logística, tem que fazer as compras, tem que fazer a limpeza, tem que fazer os convites, tem que fazer o monitoramento. Então, cada coisa você vai definir, né? Você vai definindo o que é que precisa para a sua ação, para o seu evento, para a sua comunicação, seja lá o que for que você esteja fazendo. Você define o que é que tem que ser feito. Definindo o que é que tem que ser feito, aí você vai ver quem são as pessoas da equipe que pode fazer isso ou quais são os grupos, que você também pode definir por grupo, por setor. E uma coisa muito importante que você tem que fazer, isso aqui eu pequei muito, tá, gente? Experiência própria, não deixem de fazer isso, façam sempre, façam o acompanhamento, o andamento e as entregas. Por quê? Porque se você deixa as pessoas trabalharem sozinhas, independente, nem sempre elas vão entregar o que você precisa. Não é falta de competência, tá? Não é porque a pessoa é relaxada, não é. Às vezes a pessoa não entende, às vezes a pessoa não entendeu o prazo, às vezes a pessoa está com a vida muito atribulada, muito sobrecarregada. Então, você tem que ter um acompanhamento para que as coisas saiam direitinho. Inclusive, é bom até você ver antes, né, da entrega, para ver se as coisas estão saindo do jeito que você quer. Eu já trabalhei com assessoria e eu passei uma demanda para a agência que cuidava da conta, da nossa conta, que fazia o material, tive uma reunião paralela, né, de um outro assunto que eu tinha que resolver nessa agência, então eu fui lá e aí eu pedi para falar com o pessoal da criação e eles me autorizaram. Isso não é comum, tá? Não é todo mundo que deixa você ter contato com a criação de uma agência, geralmente tem um atendimento para fazer isso. Mas aí eu tive acesso ao pessoal e eu pedi para ver como estava o andamento de um vídeo de animação que a gente tinha pedido para fazer. E aí, quando eles me mostraram como estava o andamento, estava tudo contrário do que a gente tinha pedido. Eu não sei o que aconteceu na comunicação, entre mim e o atendimento, entre o atendimento e a equipe, mas assim, estava tudo contrário.
Aí eu pedi para chamar atendimento e para dizer, olha, não é assim que eu quero, é assim, 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 eu expliquei bem direitinho de como é que tinha sido passado para mim, as referências e tal. E aí, ainda bem que estava assim, tão no comecinho, e aí a gente conseguiu manter o prazo sem fazer muitas alterações. Mas, por exemplo, se nisso, nessa história, a gente tivesse visto na metade do processo, na metade do andamento, no final do andamento, assim, com certeza ia perder o prazo, ia dar um problema grande. Então, por isso que é bom ter o acompanhamento, porque além de você fazer o monitoramento, você vai fazendo os ajustes que precisam, ok? Uma coisa também muito importante, principalmente para a equipe de voluntários, os voluntários que não ficam, principalmente para aqueles que não ficam sempre na organização, na ação, no grupo, é você fazer pequenas reuniões para alinhar as ações e também para dar feedback e ajustar o curso. O curso que eu digo não é o curso, uma atividade de educação em si, mas o curso é o andamento, né? O norte, é o caminho onde você está percorrendo. Então, assim, como eu dei o exemplo, passei uma coisa para atendimento, atendimento passou para criação, a criação entendeu de um jeito diferente, e aí, na hora de fazer a entrega, quando eu fui fazer o acompanhamento, não era nada do que a gente tinha solicitado, não era nada que o meu chefe tinha pedido. E aí eu tive que fazer o ajuste ali, ainda bem que estava muito no começo e a gente não perdeu o prazo. Mas é bom que fique claro tudo que precisa ser feito e dizer, fulano, você entendeu, Beltrano entendeu, tá tudo ok, entendemos os prazos, entendemos as entregas, porque mesmo você trabalhando com profissionais com muita experiência, às vezes acontece, já aconteceu comigo, de você passar uma informação e a pessoa diz assim, eu não entendi isso, porque eu nunca trabalhei desse jeito. Até eu mesmo já passei por essa situação de a pessoa me pedir uma coisa e eu disse assim, eu nunca vi isso. Né? Porque isso não é minha função, isso é a função do, por exemplo, assistente de direção, ou isso é a função do produtor de arte, isso é a função do contra-regra. Então, assim, a gente precisa ter esse acompanhamento, precisa que as coisas fiquem bem claras para que o andamento fique bem, para que as coisas saiam do jeito que tem que sair, né? As coisas sejam feitas do jeito que tem que ser feito. Uma coisa também muito bacana nessas pequenas reuniões que você pode fazer é estimular a equipe, principalmente quem trabalha com voluntário, né? A gente está falando sobre gestão de voluntariado, mas a gente sabe que não existe só os voluntários, existem os alunos, existem os contratados pelos oficineiros, existem as famílias, existem os parceiros. Isso é muito interessante que você estimule a equipe como um todo. Para parabenizar, para apoiar, para dizer que está todo mundo junto no mesmo barco, que é muito bom ter eles por perto, porque nós, seres humanos, gostamos muito de ser estimulados, gostamos muito de ser motivados. E é bom que o líder ele também faça isso para que as pessoas entendam o quão importante é o trabalho delas, principalmente se elas forem voluntárias. Que as pessoas que são mais bem estimuladas positivamente, tá? Existe o estímulo positivo e o negativo, e o estímulo positivo é o que faz com que as pessoas tenham mais resultado. Tem gente que só sabe fazer estímulo negativo, menosprezar a pessoa, gritar, brigar, não sei o quê, e isso não é legal, tá? Eu já passei por essas situações e não é uma situação bacana, porque você pode correr o risco assim, de chegar ao seu extremo. Além do estresse que você vive, esse estresse pode causar uma doença. E pode ser uma doença séria. Então, isso nunca é bom. Uma coisa também muito bacana de você fazer, que vai fazer muita diferença na sua equipe, se você avaliar o perfil de cada pessoa. Porque tem gente que é mais comunicativo, tem gente que já é mais introvertida, tem gente que é quietinha, tem gente que é mais ativo, mais bagunceiro. E aí você consegue, a partir do perfil de cada um, definir pequenas metas ou grandes metas, sabendo também dos prazos que precisam ser adequados para que as pessoas elas entreguem da melhor maneira, né? E aí você avalia qual a necessidade que existe e a demanda, né? E vê o perfil de quem pode realizar aquela demanda. Ainda que a pessoa diga assim, ah, mas eu não queria fazer isso. Aí você vai com um jeitinho e diz, ah, mas por favor, faz isso, porque você é a pessoa ideal para isso, você é muito comunicativo, você é uma pessoa que motiva todo mundo. Então, o ideal é que seja uma pessoa que realmente
mobilize as pessoas e aí você vai ser a pessoa ideal para fazer o convite de visitar as pessoas e conversar e trazer todo mundo para cá. Entendeu? Isso é um exemplo. E aí você também faz o acompanhamento das pessoas, porque por mais que elas tenham habilidade com isso, é sempre bom você acompanhar e ver se precisa fazer alguma adaptação, corrigir alguma coisa que a pessoa fale, alguma coisa que a pessoa fez, alguma coisa que ficou um pouco estranho e precisa melhorar. Então, e explica para ela, né? A gente trabalha com voluntários, principalmente com pessoas jovens, pessoas que têm pouca experiência profissional, elas não têm o costume de que a gente peça refação. Refação é uma coisa muito comum, principalmente para quem trabalha com publicidade, com design, com essa parte criativa. Não que as outras áreas não tenha, tem, mas eu não tenho muito contato com essas áreas assim de trabalho do dia a dia, então eu vejo mais isso na indústria criativa, né, da qual eu faço parte. E dentro da indústria criativa, a gente já está acostumado com, precisa alterar, precisa mudar a cor, precisa isso, precisa aquilo. E as pessoas já sabem que isso é normal e fazem sem problema nenhum. Mas eu também já tive experiência com pessoas muito jovens, com adolescentes, com jovens adultos, e eles reclamavam muito porque tinha que fazer com muito capricho, porque tinha que fazer muito detalhado, porque tinha que refazer muita coisa. E eles detestam ter que refazer o trabalho deles. Eles não entendem que isso é uma coisa comum, e aí você tem que explicar e dizer, olha, a gente não está desaprovando o seu trabalho, a gente só está querendo melhorar. A gente está fazendo isso porque a gente tem uma outra visão e a gente sabe que isso pode ficar melhor. Então, é bom que isso também seja feito, ok? Outra coisa também muito importante com relação às reuniões é você cobrar da equipe, dizer, gente, estamos precisando focar no prazo. A gente tem um prazo a cumprir e a gente precisa dar conta disso. Né? Porque às vezes as pessoas parecem que esquecem que tem um prazo e aí elas vão fazendo na hora que dá e na hora que dá nem sempre é o suficiente. Então, a gente tem que lembrar isso e ser lembrado disso. Para quem é gestor também, para quem tem a intenção de ser gestor, também é muito bom que você use da sua intuição, né? Isso é uma coisa muito forte nas mulheres, mas não quer dizer que os homens não têm, os homens têm também. E a gente tem uma intuição maior, mais apurada, quando a gente tem experiência na área. Então, pessoas que já trabalharam uma equipe, que já lideraram equipes, elas conseguem fazer isso com mais naturalidade, com mais facilidade até, que é ficar atento às pessoas, ficar atento aos sinais, porque a gente sente, pela experiência que a gente vê quando a pessoa está enrolando, quando a pessoa está triste, quando a pessoa está muito agitada, quando a pessoa está nervosa. Às vezes, realmente, a gente fica sobrecarregado de trabalho e aí a gente não consegue dar devida atenção, mas ainda assim é importante que a gente cuide da equipe, né? Que a gente perceba o que é que está acontecendo dentro da equipe, inclusive os desentendimentos ou não. Porque todo gestor, ele é responsável pelo sucesso ou pelo insucesso de um projeto, de um trabalho, da equipe. Então, tudo que acontecer de bom ou de ruim, de sucesso ou de não sucesso, né? Eu não quero chamar fracasso, mas o insucesso, ele vai sempre ser carregado nas costas do responsável, do gestor, do líder, do coordenador, de quem quer que seja. Então, o gestor, ele vai ser cobrado pelo rendimento da equipe, ele vai ser cobrado para que a equipe dê resultados positivos. E não dando resultados positivos, ele vai ser cobrado e responsabilizado pelos resultados negativos. Então, mas eu não quero ter a obrigação de responder pelas coisas dos outros. Então, não seja gestor. Porque se você for gestor, você sempre vai responder pelo trabalho dos outros, que é sua equipe, você tem que dar conta dela.
Bom, uma coisa também muito bacana que agora a gente vai falar é com relação às expectativas e como alinhar as expectativas, né? A importância do combinado, combinar as coisas antes. E não sei se você já ouviu falar, acredito que sim, que é o combinado não sai caro. O que é que isso quer dizer? É que é importante sempre a gente combinar as coisas antes, para que depois, no final, durante a execução, as coisas que foram combinadas saiam do jeito que é para ser, porque foi combinado. Porque se você deixa a pessoa fazer do jeito que ela quer, aí você tem que receber do jeito que ela quis. Você pode fazer ajuste? Pode. Mas né, você não pode dizer, ah, não era isso que eu queria. Se você não combinou, então você acha que você não, nem deve dizer isso, mas você pode dizer, olha, eu tinha uma expectativa diferente que eu não te passei, mas eu gostaria de alinhar outra coisa com você, se possível, tá? Também não vamos ser intransigentes de achar, de querer mudar as coisas assim de uma hora para outra. A gente também é bom que a gente veja o que é que tem de bom no trabalho do outro e veja o que é que pode ser melhorado. Não mudar tudo. Aí, se for mudar tudo, eu acho muito trabalho. Às vezes tem alguma coisa para fazer. Eu digo, olha, não pede para fazer isso, porque vai dar muito trabalho e a gente vai perder tempo. Vamos focar nas coisas importantes, que isso aqui é besteira. Por exemplo, a cor do slide. Por favor, não pede para mudar a cor do slide. Não, eu faço muito isso. Assim, detalhezinhos que eu sei que vai me dar muito trabalho e que não é tão importante, eu já digo o que é no que é que a gente pode focar, né? Eu acho que o mais importante numa apresentação é a gente focar na informação do que na cor do slide, do que na letra. É claro que esses detalhes fazem muita diferença, mas a gente tem que saber o tempo que a gente tem, o tipo de profissional que está lidando com isso. Eu não sou uma pessoa profissional habilitada a fazer uma coisa maravilhosa com a apresentação, eu quebro um galho apenas. Tanto é que dá para ver o que é que a gente está apresentando aqui, né, na mentoria. Bom, mas vamos lá falar mais sobre as expectativas. Como é que é possível você alinhar as expectativas? Entenda os objetivos e as necessidades da ação, do projeto, do curso, da oficina, seja lá do que você esteja produzindo, fazendo. Você tem que entender qual o objetivo e qual a necessidade. Sabendo disso, você também deve esclarecer as suas dúvidas. Tanto você esclarecer as dúvidas que você tem, como você esclarecer as dúvidas das outras pessoas. Para que não fique uma coisa de, eu não sabia, ou eu não achei que fosse diferente. Então, é bom que você passe e repasse bem direitinho o que é que você espera e o que é que você não espera da ação, do projeto, da equipe, seja lá o que você esteja fazendo. É muito importante que você combine prazos, né, e as demandas de dizer, fulano, você faz isso até tal dia, ciclano, você faz isso até tal dia, beltrano precisa esperar o fulano, então depois que ele te entregar, você tem tanto tempo para entregar de volta, e aí você vai fazendo ajustes. A dica que eu posso te dar com relação a isso é nunca deixe o prazo em aberto. Eu já caí nisso de esperar, de passar uma demanda para a pessoa e esperar que ela me dê um retorno. Além dela não dar retorno, eu esqueci completamente de cobrar e passou muito tempo mesmo, para dizer, cadê aquele vídeo daquele tempo? A pessoa, tu não cobrou, eu não fiz. E assim é muito chato mesmo a gente não dar um prazo e a gente não cobrar. Então, dê um prazo, dê uma demanda específica e também deixe sempre no seu radar. Não deixe de cobrar, isso é muito importante. Tenha uma comunicação clara com as pessoas que estão envolvidas no projeto. É sempre bom você ter, assim, anotar bem grande para você não esquecer, porque às vezes você fica cheia de dedos, né, como as pessoas falam, de, eu não posso falar isso para fulano, senão o fulano vai ficar chateado. Bom, o fulano vai ter que aprender que ele é um adulto, que ele é um adolescente, que ele está crescendo e que ele precisa ouvir aquilo. E aí você também vai ter que falar com jeitinho. Não é fácil, eu sei, tem gente que tem uma habilidade incrível, eu já vi várias pessoas dizendo, fulana
demite a pessoa e a pessoa sai de lá feliz. Eu queria ser essa fulana, mas eu não sou. Eu não consigo. Mas a gente aprende, se a gente quiser, a gente aprende. Outra coisa também, estabeleça a responsabilidade de ambos os lados. O que é isso? É que você tem que saber que, da mesma forma como as pessoas têm responsabilidade, você também tem. Se você está contratando, convidando a pessoa para participar de um evento, de algo, você tem que saber que você tem a responsabilidade com ela também. Se vai sair tarde, se ela tem transporte, se ela tem como ir embora, se o dinheiro que ela tem é suficiente, dependendo do horário, a produção, o gestor, ele vai ter que dar suporte para essa pessoa ir embora ou não, dependendo do horário, se for muito cedo que a pessoa tem que chegar, ele tem que saber como a pessoa vai chegar, se vai chegar em segurança, alimentação, água, isso é muito importante, esses detalhes também, você dá condições para as pessoas fazerem o trabalho, isso muda muito a relação. Ah, Carol, mas o trabalho é voluntário, eu não tenho como fazer isso. Tudo bem, então deixe claro isso também, dizer, olha, a gente está num trabalho voluntário, infelizmente eu não tenho como ajudar com o transporte. Então você vai dizer, tem como realmente você fazer esse trabalho voluntário e arcar com o seu transporte? É importante que você deixe claro isso para a pessoa, para depois a pessoa não lhe cobrar. Eu já vi gente receber trabalho voluntário dentro da sua organização e na hora de receber o recurso de um projeto, a pessoa dizer, tá, e eu? Como é que eu fico? Porque eu não fui contratada. Eu disse, não, mas você é voluntária. E a pessoa dizer, não, eu só era voluntária antes do projeto. Agora que tem um projeto, eu quero receber, e se não vou receber, eu vou para o Ministério do Trabalho. E aí, como não tem termo de voluntariado, e aí, como não foi falado nada, como foi só coisa de boca, a pessoa teve que ir lá fazer, ir para o contador fazer as contas como se tivesse tido contratado a pessoa, e pagar a pessoa e pedir para a pessoa não ser mais voluntária, né? Até para se livrar de um problema. Porque, infelizmente, às vezes a gente tem que agir desse jeito, é pedir para a pessoa não ajudar, porque ela ajuda mais não ajudando. Então, você também tem que saber conversar bem com a pessoa e dizer o que é, o que não é, para depois você não passar por uma situação dessa. Bom, e agora nós vamos fazer a nossa primeira parte do nosso exercício do mapa dos sonhos, né? Que eu já tinha falado na primeiro encontro de mentoria, que é o nosso mapa dos projetos. Esse exercício é um exercício que eu gosto muito, estava nas minhas anotações, um exercício de uma imersão que eu fui, que eu lembro que eu fiz todo o planejamento, estou colocando em prática agora, com todos esses projetos, com o andamento com a gravação dos cursos que eu estou fazendo. Então, esse mapa dos sonhos, né, que a gente vai definir o nosso projeto, ele é muito simples mesmo, como eu já tinha falado no nosso primeiro encontro. E por que que ele é simples? É porque ele tem que ser simples mesmo, porque se a gente colocar uma tarefa difícil para fazer, a gente com certeza inconscientemente vai rejeitar isso. Porque só de olhar você vai dizer assim, isso é difícil demais, não vou fazer não. Então o objetivo aqui é trazer coisas simples para que a gente possa pôr em prática e ter sucesso. Então vamos lá. Primeira parte do nosso trabalho é definir os objetivos e as metas. Então, de preferência, defina um objetivo e uma meta alcançável, uma meta simples, uma meta que você consiga fazer. Se você tiver uma meta, um sonho grande, um objetivo grande, defina algo menor ou passos, né, vários passos, o caminho, passo a passo, para que você consiga executar cada coisa. Tipo assim, um ano, o que é que você consegue fazer, o que é que você quer fazer nesse ano, daqui a 5 anos, o que é que você quer fazer, o que é que você quer conquistar nesse período. E isso, os metas, é o que você vai alcançar nesse período, né? Eu tinha meta de fazer o meu curso, né, em 2022. Esse projeto já é desde 2019 e eu estava sempre adiando por conta do trabalho, mas agora vai acontecer.
de fazer o meu curso, de ter o canal ativo e tá dando tudo certo. Então, a minha meta era fazer o curso e botar o canal para frente, sempre postando alguma coisa, sempre ensinando. E no meio do caminho vão aparecer algumas coisas, por exemplo, apareceu para mim essa mentoria e está sendo ótima, mas eu não perdi de vista o meu objetivo principal, que é fazer o curso de elaboração de projetos de captação de recursos e ser mais ativo com o meu perfil no Instagram para poder ensinar as pessoas sobre a elaboração de projetos também, além de ter conteúdo pago, também ter o conteúdo gratuito, né? Fazer essa troca com as pessoas, ensinar as pessoas, aquelas que não puderem pagar. Então, o fato de eu ter feito essa mentoria, ela não está anulando o curso, né? Só está trazendo algo a mais que surgiu. Mas é importante que você defina algo que você consiga fazer e que, independente do que aconteça, você tenha ele na sua mente. Passaram vários anos, né? Desde 2019 que eu tento fazer esse curso, mas foi ótimo ele não ter acontecido, porque se ele tivesse acontecido antes, ele não teria o formato que ele tem hoje. Então, ele seria apenas um curso de elaboração de projetos, como várias oficinas que eu já fiz por aí. Hoje, não, ele é um curso de elaboração de projetos e captação de recursos. Então, ele vem até com uma roupagem melhor. Contudo, você não precisa demorar tanto tempo para definir o objetivo. Você pode definir o objetivo bem simples, né? Você define o seu estado atual, define o seu estado desejado. E aí você vai maturando isso, pensando nisso, para que no nosso próximo encontro eu consiga te dizer, te orientar como é que você vai sair do seu estado atual para chegar no seu estado desejado. Então, nosso exercício hoje é isso. Se você definir um objetivo e uma meta, você se conscientizar, você escrever, você visualizar o seu estado atual e o seu estado desejado. E no nosso próximo encontro, eu vou te falar como é que a gente vai chegar lá, tá bom? Bom, e o nosso resumo do dia: planejamento é seu amigo em todos os momentos, gente, não subestime o poder do planejamento, isso é muito importante. Uma coisa também extremamente importante não precisa complicar, simplifique sempre. Nosso segundo ponto ser gestor é se importar, atentar-se às pessoas e às situações, é ficar sempre atento. Então, atente-se às pessoas e às situações, porque as situações também dão indício de alguma coisa. Fique atento aos prazos e às metas. Os prazos e as metas, eles andam de mãos dadas, e os seus objetivos serão alcançados à medida que as metas e os prazos forem cumpridos. Não tem como a gente viver um sonho só sonhando, a gente tem que pôr em prática, e para a gente pôr em prática, a gente precisa definir prazo e meta, para que a gente possa alcançar essas metas. E uma coisa também que eu quero te lembrar, que a gente viu durante essa aula, que a equipe aliada, equipe alinhada, é você ter a sua equipe do seu lado, sempre com uma boa conversa, sempre com bons combinados, né? Então, a sua equipe, lembre-se que a sua equipe é seu ponto forte, você pode potencializar o que há de melhor nela, pegar o que cada um tem de melhor e fazer com que as pessoas, fazer com que essas pessoas, elas se dediquem ao que há de melhor. Claro que a gente não vai esquecer o nosso ponto fraco, a gente vai melhorar isso, mas a gente vai sempre potencializar isso. Você que é uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de se amostrar e que é um ótimo orador, você pode colocá-la para fazer a apresentação dos seus projetos. Isso vai ser maravilhoso. Isso se você não, se não for sua praia, né? Se você não gostar, se você tem uma pessoa que é capaz de fazer isso, ainda que seja novinha, você pode treinar ela, pode ajudar ela para que ela consiga fazer uma boa apresentação e ela te ajudar a conquistar novas doações, novos parceiros, novos patrocinadores. Bom, gente, se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais,
Segue lá a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube. Esse material ele vai ficar disponível no YouTube, tá? A gente não pretende apagar ele tão cedo, então fique à vontade para assistir a hora que você quiser. E se você tiver alguma dúvida, fala com a gente pelo nosso e-mail ou manda mensagem para a gente no nosso WhatsApp. Até o próximo encontro!